galera, hoje eu tô aqui para falar do meu caderno de viagens. Eu fiz um outro vídeo, eu vou deixar aí o link para vocês, em que eu explico as vantagens de fazer um diário de viagens com esse caderno Moleskine, que é a versão mais barata, mas muito prática. Para mim, assim, é um souvenir de viagem muito interessante. Como foi que eu fiz então? Já falei em outros vídeos sobre o meu amor pelos carimbos, então eu usei muitos carimbos ao longo da escrita desse diário de viagem. Eu coloquei um aqui na frente, eu tenho vários carimbos em francês. Esse daqui tem escrito siga um itinerário, tem um desenho de uma bússola e como eu expliquei no vídeo anterior, ele tá assim meio feinho, né, um pouco dobradinho e algumas páginas vocês vão ver que estão manchadas, porque ele molhou durante a viagem, faz parte, né? Ele viveu a viagem comigo. Mas o interessante do Moleskine é que mesmo assim, um caderno de excelente qualidade, ele tá aqui, tá dobrado, mas tá em perfeito estado. Vou poder guardar por muitos anos. Então, como foi que eu fiz as páginas de abertura? A gente tá vendo aqui do lado esquerdo, eu coloquei um carimbo de destinação, né? Tenho muitos carimbos relacionados à viagem, então foi muito bacana por isso. Coloquei meu nome aqui embaixo e o meu e-mail, né? Caso, sei lá, eu perdesse o caderno, tinha como alguém de bom coração devolvê-lo. Esse daqui é um diário de viagem, mas é inspirado no sistema Bullet Journal, então eu coloquei uma legenda, local, momentos, comida, importante, e comprei uns adesivos durante a viagem que me ajudaram muito, que são adesivos de frases de viagem, desenhos com viagem. Vocês vão ver que eu decorei, usei para decorar o caderno. Essa página tem as informações de bordo. Coloquei um calendário com os dias que eu ia ficar viajando, para que eu tivesse uma visão geral do que eu deveria fazer na viagem, né, especificamente os deslocamentos que eu iria fazer durante a viagem. Aqui eu coloquei outras informações de bordo, foi o tema que eu dei, com as datas e os horários dos ônibus, do trem, do metrô que eu iria pegar durante a viagem. Não tá tudo escrito aqui, realmente eu confesso que essa página eu usei muito pouco, porque eu tinha as passagens impressas, então não era prático escrever aqui, eu acabei não utilizando muito essa página. E aí começa o dia 1, eu deixei 2 páginas para cada dia, eu contei na verdade quantas páginas tinha aqui e fiz uma certa divisão dos 23, 24 dias que eu passei viajando, 23 dias. Então dia 1, e aí eu escrevi, eu comecei colocando o lugar onde eu estive, a data, o lugar onde eu estive, e aqui no asterisco importante o que estava programado. Então eu já tinha uma ideia do que eu ia fazer nesse dia. E aí anotei outros momentos, né, da viagem que me marcaram, anotei aqui. E vocês vão ver que tá sempre decorado com carimbos, com adesivos, né? Então eu fiz a mesma coisa pro dia 2, a data, o local onde eu estava. E aí fui ao longo da viagem colando, por exemplo, o ticket do barco, por exemplo, o ticket aqui do ônibus. Coloquei, a minha sogra me deu um presente, eu coloquei aqui, recortei a etiqueta e preguei para eu lembrar disso. Adesivos, coloquei adesivos das lojas onde eu fui, que eu ganhei. Então, fiz sempre nesse esquema de 2 páginas para cada dia, né? Então, usei muitos adesivos e carimbos. Aqui foi um desenho que o meu esposo fez de uma das trilhas que a gente fez em Grenoble. A gente foi até o Lago Branco, então eu pedi que ele desenhasse mais ou menos o percurso e anotei aqui do lado quanto tempo a gente levou, o tempo de fazer a trilha, etc. Em algumas estações de trem da França, você encontra uma máquina que você pode apertar lá o botão e sai uma história para você ler enquanto você faz sua viagem. Eu achei isso sensacional, imprimi e colei aqui no meu diário de viagem. Também colei alguns mapas do lugar onde eu estava, para que eu lembrasse. Então eu colei uma parte
e deixei a outra livre, exatamente para que eu pudesse abrir aqui um mapinha histórico de Bourg-en-Bresse, onde eu estive. Também coloquei o mapa da cidade, são pequenas lembranças que eu tive, né, e que eu achei interessante colocar aqui para rever em outro momento. Isso aqui foi uma brincadeira, um presente que a minha cunhada me deu, também colei aqui. Esse é o bilhete de um dos trens, também varia muito, às vezes é um papel pequeno, às vezes é grande, depende do tipo de transporte da empresa. Então eu coloquei esse daqui de uma das viagens também. Aqui é uma outra cidade, ó, você vê que o cartão de ônibus já é diferente, né? Então eu guardei esses cartões. Eu acho melhor assim, porque fica tudo concentrado no mesmo caderno, né? E aí continua, né? Nessa mesma perspectiva. No meio do caderno, exatamente onde está a costura, meu esposo, na verdade, desenhou essa estrada e eu coloquei os 23 dias de viagem e coloquei as cidades onde eu estive. Então, assim, eu tenho uma visão geral do que eu fiz, dos lugares onde eu estive durante a viagem. Então, é isso. Por exemplo, dia 28 de setembro eu fui à piscina de Véze, lá em Lyon. Era o meu sonho nadar numa piscina olímpica, então eu guardei aqui o ticket da entrada, né? Um momento foi muito especial para mim, então eu coloquei aqui. Aqui, propaganda de um cartãozinho de um restaurante que eu fui, né? Outra história daquela máquina que eu falei para vocês, então eu guardei aqui também. Alguns recortes de jornais que eu fiz no dia, enfim. E no final, o último dia, né, eu fiz essa espécie de bolsinha aqui, eu colei um pedaço de papel só aqui do lado, recortei bonitinho, preguei só aqui nas laterais e coloquei todos os tickets de metrô que eu tinha jogado na bolsa, que eu ainda não tinha conseguido organizar nesse diário de viagem. Achei bacana, fica também essa lembrança. Aqui atrás, eu já tinha programado, então, 23 dias até aqui e deixei essa parte com sugestões aleatórias, independente dos dias, dos lugares que eu poderia, das coisas que eu poderia fazer durante a viagem. Coloquei algumas observações pós-viagem, aqui são observações pós-viagem de coisas que eu consegui trazer para eu lembrar numa próxima vez. Coloquei algumas coisas que eu esqueci de trazer, que eu gostaria de não esquecer numa próxima viagem. Coloquei algumas dicas aqui, onde eu posso comprar certos produtos que eu gosto de trazer quando eu vou à França. Aplicativos úteis, eu deixei uma parte de aplicativos úteis que me ajudaram muito durante a viagem. Aqui as despesas gerais que eu tive durante a viagem, na verdade eu elenquei mesmo tudo que eu tinha gastado. Lista de desejos, coisas que eu queria comprar e uma página também dos presentes que eu gostaria de dar aos amigos, à família. Deixei aqui anotado para não esquecer. É isso, sempre coloquei adesivos e carimbos por todo lugar e eu termino esse diário de viagem com esses adesivos e esse carimbo Mon Plus Beau Voyage, minha viagem mais bonita, e coloquei aqui, uma imagem vale mais que 1000 palavras? Será que vale? A minha ideia é exatamente fazer a reflexão de que é massa tirar foto, é legal ter os seus registros fotográficos, mas essa escrita manual, ela é muito valiosa e eu acho que a gente precisa ressignificar isso e fazer esse tipo de diário de viagem é muito bacana para resgatar a nossa relação com a escrita, que a meu ver é super importante. Obrigada por assistir esse vídeo, tem outros vídeos aí também na descrição, se vocês se interessam por papelaria, organização, estudo, cliquem, compartilhem, e é isso, valeu, até a próxima, tchau, tchau.